Olá, pessoal! Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha do regime de tributação. Então, eu já mencionei um pouquinho antes que você tem duas opções de regime. A declaração completa, onde você vai fazer todas as deduções das despesas dependentes e tudo que você puder abater no imposto a pagar ou aumentar o imposto a restituir. E a modelo simplificado, onde você vai poder receber um desconto de 20% no valor total dos rendimentos tributáveis e a Receita já te dá um valor a restituir ou a pagar pré-determinado, desconsiderando as despesas dedutíveis. Quando eu devo escolher a simplificada ou a completa? Normalmente a simplificada ela é mais indicada para aqueles casos que a pessoa não tem dependente, não tem muitas despesas, não tem muita coisa para lançar na ficha de pagamento, sabe? Não tem muitas despesas dedutíveis do imposto a pagar. Aí esse desconto simplificado acaba sendo muito útil, acaba ficando mais interessante entregar a declaração no modelo simplificado. Já quando a pessoa tem bastante dependentes, pagamentos, médico, plano de saúde, escola, de repente vários dependentes, pai, mãe, filhos, aí o modelo completo vai ser mais indicado, porque você vai poder pegar todas essas despesas e deduzir no teu imposto a pagar. Então vamos dar uma olhadinha nisso na própria declaração do imposto de renda. Aqui nesse menu tem um resumo da declaração, onde você pode visualizar todos os teus rendimentos, os rendimentos tributáveis, ó. Então observe aqui que lá onde a gente lançou na ficha de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, o sistema trouxe para cá totalizando o valor que a gente lançou naquela ficha. Eu vou abrir aqui, ó, na ficha de rendimentos de pessoa jurídica, onde a gente lançou 58 mil de rendimento, o sistema já totalizou aqui os nossos 58 mil. A gente lançou um pouco mais de rendimentos na ficha de pessoa física, né? Rendimentos de pessoa física. O sistema já trouxe o totalizador aqui, ó, 5.100, fazendo um total de rendimentos tributáveis de 63 mil. Teve também as deduções, que tem relação com os dependentes que a gente lançou, né? Como a gente cadastrou dependentes lá, observe que os alimentados não deduzem, somente os dependentes, ó. Como a gente cadastrou dependentes, ele trouxe um valor fixo, que já é pautado por lei, já é definido esse limite legalmente, né, já é definido na lei, esse limite ele trouxe esse valor da dedução aqui e trouxe também uma contribuição previdenciária que a gente lançou em outro campo. Clicando aqui em cálculo do imposto, ó, aqui você já consegue verificar a alíquota efetiva, tá? Aqui na própria opção de tributação. Aqui também eu consigo verificar o imposto devido, então a minha base de cálculo, deduzidos os dependentes e a previdência, ficou em 60 mil. O imposto devido 6 mil, dedução de incentivo 377 e o total do imposto devido. Ele desconta aqui no lado direito tudo que eu já lancei como retido na fonte. Lembra que quando a gente lançou lá nos rendimentos tributáveis aqueles 58 mil, a gente também lançou imposto retido na fonte? O sistema já traz aqui deduzindo automaticamente. Por isso que eu disse nas outras fichas que você não precisa se preocupar muito com o cálculo. Claro que é importante você observar e entender da onde ele está trazendo as informações até para poder preencher corretamente. Mas o cálculo, o próprio sistema da Receita faz, isso facilita muito a tua vida como contribuinte e também facilita se você estiver fazendo a declaração de outra pessoa. Observando esse modelo, esse exemplo que a gente lançou aqui, que eu coloquei poucos pagamentos, lembra que eu tirei os pagamentos para poder fazer algumas simulações? Na nossa simulação, por deduções legais, eu tenho R$ 359 de imposto a pagar, porque também eu já dividi uma parte desse imposto com as minhas doações, lembra? Então vai aparecer aqui do lado no parcelamento, ó, a quantidade de cotas que eu posso ter, a cota mínima é de R$ 100, então eu posso fazer 3 cotas de 119, eu posso também pagar esse imposto com débito automático. Eu vou escolher aqui débito automático, mas a Receita me lembra que débito automático é só para quem entregou débito automático a partir da primeira parcela, só para quem entregou até 10/4. Quem está entregando agora vai ter que pagar a primeira parcela em DARF e aí a partir da segunda cota já pode fazer em débito automático. As cotas, quando você parcela imposto de renda, ela tem um acréscimo da Selic. Ela não é totalmente sem juros. Na verdade, ela é sem juros, mas ela tem um acréscimo da Selic, que é um indicador, né, uma alíquota do governo. Ele tem um acréscimo da Selic mensalmente. Então, eu vou colocar aqui que a partir da segunda cota eu desejo fazer débito automático. Aqui na outra aba eu coloco as minhas informações bancárias para que
a Receita venha a debitar na minha conta diretamente. Porém, como essa aula é sobre escolha do regime, observe que na nossa simulação, o por desconto simplificado ficou bem mais interessante, porque por deduções legais, esse contribuinte teria a pagar e por desconto simplificado, ele tem a restituir. Então, eu vou mudar aqui o meu regime de tributação. É opcional, não está certo ou errado. Eu vou escolher o regime que for mais interessante, mais inteligente do ponto de vista tributário, onde eu vou pagar menos imposto, onde eu vou receber mais imposto de volta. Então, eu vou escolher aqui o regime por desconto simplificado e lembrando que como eu coloquei as doações, o sistema vai me notificar agora que eu não posso fazer essas doações no modelo simplificado, ó. Então, ó, os valores preenchidos diretamente serão excluídos, né? Os valores preenchidos na ficha de doações serão excluídos quando eu mudar o regime de tributação. Deseja mudar? Eu vou dizer que sim. E ele alterou aqui o meu regime de tributação. Veja que já ficou diferente aqui, né? Ó, ele já modificou o cálculo. Então, a base de cálculo é a mesma, mas daí ele lançou o desconto simplificado, obteve uma nova base de cálculo, um novo imposto devido, uma nova alíquota efetiva, descontou o que eu já havia retido na fonte. É muito comum as pessoas me perguntarem assim, qualquer pessoa, ai, como que eu faço para saber se eu tenho imposto a restituir? Você só vai ter a restituir se você pagar. Imposto a restituir é para quem reteve na fonte no ano anterior. Então, a empresa para quem você trabalhou, a previdência social, alguém, alguma pessoa jurídica, ou mesmo física, quando for caso de aluguéis, alguma coisa assim, reter o imposto de você, se você pagou imposto, você pode vir a ter a restituir. Mas se você é um autônomo, prestador de serviço que não pagou nada e está fazendo agora todas as suas informações no ajuste anual, nunca você vai ter a restituir, porque você não pagou, obviamente, né? Nesse caso aqui, ó, observe que eu tenho um imposto devido e eu paguei no ano passado bem mais. Então, é por isso que eu tenho um valor a restituir. O valor a restituir, ele vai vir direto na minha conta bancária. Eu devo informar todos os dados corretamente aqui referentes à minha conta bancária, nesse campo de informações bancárias, e a Receita vai creditar na minha conta conforme ela for liberando os lotes. Os lotes da restituição do imposto de renda, eles têm uma ordem lógica, um critério de pagamento. Então, a Receita paga primeiro todas aquelas pessoas que ela considera em situação de mais necessidade. Pessoas com idosos, necessidades especiais, pessoas que têm deficiências e precisam e têm a restituir. Na teoria, a gente entende que essas pessoas são mais necessitadas, então a Receita devolve primeiro dos idosos, das pessoas com necessidades especiais, e depois que passa esses casos dos critérios de necessidade especial, ela passa a devolver a restituição por ordem de chegada. Então, quem entrega a declaração primeiro, recebe primeiro. Por isso que normalmente as pessoas que estão acostumadas a restituir, eles querem entregar já no comecinho. Aqui no escritório, por exemplo, das pessoas que têm restituição, a gente já entregou. Até 15 de março já tinha entregue a maioria, porque eles têm interesse em receber o quanto antes a restituição, né? Quem que não quer pegar o dinheiro de volta? E colocando o número da conta aqui, a Receita vai creditar na data correta o imposto de renda na conta do contribuinte. Mas e se a pessoa não tiver conta bancária? Se a pessoa não tiver conta bancária, você pode deixar sem nada aqui nessas informações e a Receita vai deixar esse valor disponível na data correta em qualquer agência do Banco do Brasil na boca do caixa. Você pode ir com o seu se você tem a restituir e não informou conta bancária, você pode acompanhar pelo ECAC. A hora que a sua restituição for creditada, você vai até o Banco do Brasil e retira na boca do caixa a sua restituição do imposto de renda. O contribuinte, ele não perde o dinheiro por não ter conta bancária. Você não pode informar a conta bancária de terceiros. Você não pode colocar a conta do pai, da mãe, da esposa, salvo se for conta conjunta, né? De um terceiro aqui nessas informações. Tem que ser a conta do próprio contribuinte. Preencheu, gravou, entregou, tá feito a programação da sua restituição. Claro, vamos dizer que você tem a restituição no modelo de deduções, pelo modelo de deduções legais. A Receita vai fazer uma análise, um cruzamento de dados de tudo que você informou na ficha de pagamentos antes de programar a tua restituição. Então, a gente costuma dizer que o desconto simplificado acaba sendo menos fiscalizável também, porque a programação da restituição é mais direta. A Receita não tem nada para verificar, para cruzar dado, para
salvo a parte de rendimentos, né? Ela vai verificar se teve o rendimento tributável, se teve o imposto retido na fonte, se cruza com a DIRF da empresa, que também informou o seu imposto retido na fonte. Isso ela vai verificar, mas são menos informações para que a Receita verifique antes dela acreditar, programar a data do crédito da sua restituição, entende? Quando você faz por deduções legais, além de verificar a parte de rendimentos e retenção na fonte, ela também vai ter que verificar os pagamentos, se cruza, se está tudo correto, se não foi lançado nenhum pagamento incorreto ou absurdo, né? Quando a gente lança despesas médicas para CPF, a Receita faz um cruzamento com a declaração do médico. Se faz sentido, se está batendo, se os valores que o médico declarou que recebeu bate com os valores que você declarou que pagou. Quando a gente faz declarações e coloca ali nos pagamentos, pagamentos a clínicas, também a Receita faz uma verificação e caso ela encontre alguma inconsistência, ela vai jogar a tua declaração na malha, vai pedir para você prestar esclarecimentos. Caso não, ela simplesmente vai programar a data do pagamento da sua restituição. Tá bom? Vamos para a próxima aula.